Olá, amigas e amigos, nós estamos de volta aqui com o Diálogos com Salvador, trazendo a experiência daqueles que lideraram a nossa cidade, que comandaram a nossa cidade e acumularam a experiência para fazer esse importante debate sobre a nossa amada e querida capital. Aqui temos recebido personalidades que participaram ativamente das ações e iniciativas que mudaram a vida dos soteropolitanos. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando e saudar o nosso convidado de hoje. Ele que nasceu em Salvador, formou-se assim como eu em Engenharia Elétrica, também pela Universidade Federal da Bahia, foi presidente da Coelba, deputado estadual por 2 mandatos, presidente da Assembleia Legislativa, governador do estado, prefeito de Salvador e mais recentemente ocupou o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Governo e secretário especial e chefe do Escritório de Representação de São Paulo. Seja bem-vindo, o meu amigo, e que eu tenho um privilégio, e vou contar aqui durante esse podcast, de ter convivido intensamente, tenho essa honra, Antônio Embaçaí. Ô, Léo, que alegria revê-lo assim, e ver também a sua carreira brilhante, isso alegra o coração dos seus amigos, eu me incluo entre eles, né? Eu queria cumprimentar os amigos e amigas, essa iniciativa sua de diálogos com Salvador é uma coisa muito boa, é preciso que haja realmente um debate propositivo, construtivo, né? Afinal de contas, nós moramos nessa bela cidade, é um privilégio, né? Eu fico alegre e honrado estar aqui ao seu lado e eu repito, né? Muito feliz em ver a sua trajetória vitoriosa. Olha, eu quero aqui, inclusive, dar um testemunho, né? E agradecer a ele. Meu pai me deu meu nome, Leonardo Prates, mas Antônio Embaçaí me deu o nome político. Léo Prates começou, eu ainda muito jovem, assessor de ACM Neto, ele olhou para mim, Leonardo tá muito pesado, vamos botar Léo, né, prefeito? Botar Léo aqui porque aproxima mais. Não, porque eu percebia que você já tinha, quer dizer, é uma coisa que nem todos têm espírito público, você tem espírito público, você é uma pessoa que gosta de servir, você é uma pessoa que gosta de promover a vida das outras pessoas. Então, percebi que você tinha realmente esse propósito e antevi um pouquinho que você ia entrar na administração pública e na política também, propriamente dita, né? E realmente o Leonardo fica assim um pouco distanciado, né? Léo fica melhor porque Léo fica mais afável, fica mais próximo, né? E realmente todo mundo lhe conhece como Léo, né? É o Léo querido da Bahia. É o Léo, obrigado, prefeito. É assim, ele prefeito de Salvador, eu ia lá representando o Neto, e ele, Léo, aí a força da autoridade já ficou Léo, mas foi uma boa dica, porque é mais simples para as pessoas e muito bacana. Você falou do início da minha carreira, mas eu queria que você falasse aí um pouquinho, a gente sempre fala sobre a experiência. Quando é que você sentiu que era a sua vocação à política, de servir as pessoas? Quando você diz assim, agora eu vou? Na verdade, Léo, você até anotou aí, eu comecei como engenheiro eletricista, né? Me formei nisso, entrei na CHESF, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, e depois eu acabei indo para a presidência da Coelba, já no governo do senador Antônio Carlos Magalhães, governador Antônio Carlos Magalhães, e depois secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, e fiz uma amizade muito forte com o Luiz Eduardo, o inesquecível Luiz Eduardo Magalhães, uma das melhores figuras da vida pública que o Brasil já conheceu, né? Quem anda por Brasília, quem o conheceu, vê o valor do Luiz Eduardo. Ele falou para mim assim, de uma maneira meio que descontraída, se eu não gostaria de entrar na política para ser deputado estadual, coisa e tal, né? Que meu pai gostava muito de mim, ele se referindo a Antônio Carlos, né? Então eu disse, ótimo, então vamos entrar, e eu entrei para deputado estadual. Nessa ocasião, me candidatei, não tinha votos suficientes, mas na estrutura política do líder Antônio Carlos Magalhães, com o apoio do Luiz Eduardo também, eu acabei me elegendo deputado estadual, daí eu segui para outras posições. Pois eu tenho esse privilégio de ser colega, apesar de não em exercício, porque eu também comecei muito cedo, e aí Neto acabou puxando a gente muito cedo, eu exerci o quê? 2 anos e pouco, mas eu tenho o privilégio de ter me formado em engenharia elétrica também, pouca gente sabe, acha que eu sou médico, mas sim, a gente formou junto. Que você é médico pela sua passagem na secretaria, também na secretaria, né? Obrigado, meu prefeito. E aí, a gente tem uma passagem já interessante. Fala um pouquinho como é que você chega antes, e aí eu já vou emendar outra, como é que você chega ao governo da Bahia e da onde veio o sonho de ser prefeito de Salvador. Aliás, eu quero registrar aqui também um belíssimo prefeito que eu tive o privilégio de conviver de muito próximo. Léo, eu era deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia,
E havia naquela oportunidade um propósito do então governador Antônio Carlos Magalhães se ausentar do governo para se candidatar ao Senado e fazer do Paulo Souto, que era o vice-governador dele, o seu sucessor. Então precisava sair do governo tanto o Antônio Carlos, tanto o vice-governador Paulo Souto, né? E nessa vacância, a Constituição do Estado da Bahia indica que tem que haver uma eleição pela Assembleia Legislativa para escolher o novo governador para cumprir o mandato, chegar até o final do mandato. Naquela ocasião, o senador Antônio Carlos, então governador, ele pensava em fazer a indicação do secretário de Transporte, Raimundo Brito, secretário de grandes qualificações, mas houve ali um pequeno descuido e o secretário Raimundo Brito ficou incompatibilizado para ser o candidato, né? Foi também o Luiz Eduardo. Eu estava chegando numa sexta-feira à noite para jantar com ele, né? E o Luiz Eduardo me chamou no Chebernat, no restaurante Chebernat. E o Luiz Eduardo me chamou assim, antes da gente entrar no restaurante, nós estávamos com as esposas, né? Ele falou, peraí, deixa elas entrarem que eu quero lhe falar aqui uma coisa, né? O que é que você quer, Luiz Eduardo? Não, é o seguinte, meu pai está com preocupações com relação à situação legal do Raimundo Brito e ele acha que, na hipótese do Raimundo Brito ficar incompatibilizado, você seria um bom nome para governar a Bahia. O que é que você acha disso? Você toparia, né? Porque se você for candidato a governador, você vai deixar um mandato de 4 anos de deputado, né? Falamos, claro, para mim é uma honra muito grande governar o Estado, né? É um salto que eu vou dar na minha carreira e é uma oportunidade muito rara. Se for o caso, eu estou aí para cumprir essa tarefa e eu agradeço muito essa possibilidade. E daí então surgiram outras situações, o Raimundo Brito não pôde manter a candidatura para governador, porque estava efetivamente incompatibilizado, e o Antônio Carlos me convidou para ser o candidato e eu fui eleito pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, governador durante um período para exatamente cumprir essa etapa. Foi um governador em que governava o Estado, mas ao mesmo tempo fazia um trabalho de campanha eleitoral em benefício do Paulo Souto e do próprio senador Antônio Carlos Magalhães. Os dois foram eleitos. Paulo Souto foi eleito governador e o senador Antônio Carlos também foi eleito ao lado do Valdec Ornelas. Só para lembrar, aquele período não tinha reeleição, né? Não tinha reeleição. Quer dizer, era uma coisa e obrigava o afastamento do dirigente com antecedência muito grande, né? Era uma coisa desagradável, porque quando você tem um governante de boas qualidades e que ele quer continuar, não conseguia, né? Então, a reeleição tem prós e tem contras, né? Esse é uma coisa negativa, porque às vezes é um bom governante que a população quer que ele permaneça e às vezes a legislação não permite. No caso brasileiro, permite, mas o que a gente vê também é que a reeleição no Brasil não tem sido uma experiência muito vitoriosa, né, do ponto de vista de coisas boas para a população. Mas aí, vamos lá, você sai do governo, do governo cumprindo um bom mandato. Eu me lembro que aquele período eu vivi intensamente e você foi muito elogiado justamente por essa pacificação e pela condução muito harmoniosa que teve das forças políticas do grupo que era majoritário aquele período na Bahia. Aí você deixa o governo e vai... Eu vou para a Eletrobras. Fui ser presidente da Eletrobras, também uma ação do senador Antônio Carlos Magalhães, junto ao presidente Fernando Henrique, e o Luiz Eduardo Magalhães eu sempre cito, porque a presença dele na minha vida pública foi muito importante. Eu faço questão de registrar, quer dizer, havia a liderança do senador Antônio Carlos, a força política, né? A vontade, mas havia a uma relação... amizade sua com o Luiz Eduardo muito forte. Com os dois, com o Antônio Carlos era uma coisa assim, era uma relação diferenciada, né? O Luiz Eduardo, pela questão também de idade, era uma coisa mais próxima de sair para jantar, de andar, fazer Cooper com ele todo fim de semana, né? De viajar para fora do Brasil, né? Aí daí eu passei um período lá, na Eletrobras, uma empresa fantástica, a principal empresa de energia elétrica da América Latina, e belo dia eu estava voltando de uma viagem longa que eu tinha feito, Léo. Eu tinha feito uma viagem para apresentar a Light, né? Naquele período em que o Brasil estava iniciando a privatização,
chamava-se desestatização, porque a palavra privatização era uma palavra demonizada, né? Eu me lembro. Demonizada. O PT fez com que essa palavra ficasse uma palavra demonizada, né? E hoje a gente verifica que... O programa de concessões é um programa de qualquer jeito de entrega temporária à iniciativa privada, é um programa muito forte. Era uma questão ideológica, mas ao mesmo tempo também era uma forma de fazer politicamente oposição, fazer contraponto. Política, tudo bem, né? Então, eu estava apresentando a Light, tinha vários investidores, eu fiz a viagem, foi uma viagem longa, eu fui do Rio para Nova York, de Nova York fui a Boston, de Boston fui a Amsterdã, de Amsterdã fui a Geneve, de Geneve fui a Londres, fui a Tóquio, e de Tóquio voltei para o Brasil, voltei para o Rio de Janeiro, né? Essas viagens todas eram viagens me reunindo com investidores para vender o ativo da Light. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, primeiro fim de semana eu vim à Bahia, né? E eu vim conversar com o senador Antônio Carlos, ele perguntou como é que estão as coisas, né? Eu contei que eu estava muito satisfeito, né? Todo fim de semana eu me encontrava com ele, né? Estava muito satisfeito, que a Eletrobras era uma coisa que me engrandecia, estava morando no Rio de Janeiro, viajando, coisa e tal, né? Ele falou, mas talvez eu vá precisar de você para ser candidato a prefeito, né? Eu tomei um susto, Léo. Então você não tinha um sonho assim de assumir a prefeitura? Não, tomei um susto, mas até na hora reagi, mas senador, eu estou na Eletrobras, quer dizer, eu vim para Salvador com problemas para resolver aqui, lá não é melhor ficar por lá? Disse, não, você tem que, se eu precisar do senhor, aí começou a impor assim, uma posição, se eu precisar do senhor, o senhor tem que vir para ser candidato e eu quero que você seja meu candidato. Tudo bem, deixei a Eletrobras e ser candidato a prefeito e ganhei a eleição no primeiro turno, né? E realmente eu digo a você que foi o melhor período da minha vida foi ter sido prefeito de Salvador. Um dia você vai ser. Se Deus quiser. Um dia você vai. Eu estou falando para você aqui, eu sei que tem muita gente me ouvindo agora, mas você tem um perfil, Léo, de prefeito também da nossa cidade. Claro que talvez tenha que amadurecer mais, você já teve experiências administrativas, todas elas bem-sucedidas, é importante, né? O enfrentamento que você fez aqui na pandemia foi uma provação de paciência, de tolerância, de senso de responsabilidade, de diálogo intenso, enfim, combater, às vezes até incompreensões e coisas que aconteceram durante esse período. Então você está cada vez mais maduro, tá certo? Em condições de assumir esse encargo. Não é uma tarefa fácil você governar uma cidade feita Salvador, uma cidade com mais de 2,5 milhões de habitantes, com tantos problemas, mas um dia você vai ser e você vai perceber que é uma das coisas melhores. Eu tenho que fazer um registro aqui também. O sonho de ser prefeito de Salvador nasce muito por causa desse homem aí. Eu me lembro, a gente está falando aí de 2001, e Embaçaí criou um costume que eu levei para a Secretaria de Saúde, pouca gente sabe disso. Ele botava todo o secretariado dentro de uma van e saía rodando a cidade para ver os problemas e resolver na hora. Isso a gente fez na Secretaria de Saúde, prefeito, com o Manda SMS para mim. Eu aprendi que o que é bom a gente não cria, a gente copia. E Embaçaí nisso, aí por isso surge o sonho, eu muito novinho. O prefeito Embaçaí, eu até agradeço a ele aí mais uma vez publicamente, acabou gostando muito de mim. Então, ia na van, o secretariado todo e aquele menino do PFL jovem dentro da van, convidado para ele. Lembro que marcava na sua casa ali, num bairro aqui de Salvador, a gente entrava na van, ia todo mundo, e ali eu aprendi muito sobre administração, eu lhe agradeço muito aquela oportunidade. Mas, Léo, eu me lembro bem, nós tínhamos uma van, né? E eu saía, eu chamava 5, 6, 8 secretários, e eles não sabiam, nem eu sabia para onde é que a gente ia, qual era o roteiro, eu fazia o roteiro na hora. Porque você, quando é prefeito, quando é governante, se você anuncia que vai fazer uma visita a uma determinada localidade, aí vai lá o pessoal limpa antes, tira o mato, tapa o buraco. Aí você não queria isso, você queria ver. Eu queria ver a realidade. A professora está lá na hora certa, o médico está no posto, enfim, né? Eu não avisava para onde é que eu ia. Quando eu entrava na van e o motorista perguntava para onde é que o senhor vai, eu dizia, rua tal, vamos para o bairro tal. E a gente ia para aquele bairro e a gente via a realidade da cidade. Eu me recordo bem que você, desde aquele momento ainda jovenzinho, você estava sempre ali olhando, vendo as coisas, como é que aconteciam, né? E eu ficava muito alegre, porque eu já percebia naquela oportunidade o seu interesse e o seu espírito público. Quero repetir isso, né? Porque tem muita gente que entra na política para fazer carreira, né? Você entra na política para servir.
Você tem satisfação de ver as coisas sendo resolvidas e vendo as vidas das pessoas sendo transformadas. Isso é que dá esse espírito público e o reconhecimento, né? Quando a pessoa tem esse espírito, vai adiante. E não são muitos, né? Não são muitos, né? Você tem esse espírito público, tem essa vontade e cada vez mais comprova competência e capacidade de administrar. Obrigado, prefeito. Aí eu queria, a gente já avançando um pouquinho, você ganha aquela eleição, a gente está falando de 1996, no primeiro turno. Aliás, a minha primeira eleição, vamos dizer assim, que eu me recordo efetivamente, a gente começou entregando panfleto com o Paulo Souto em 1994. Participamos também entregando um pouco de panfleto lá em 96, mas a minha grande eleição foi 2000, que foi a sua reeleição, onde a gente já estava no comitê, me lembro, com o deputado Paulo Câmara, com várias pessoas. Então a gente já estava... Ali surge um grande número de jovens, Paulinho Magalhães, surge muitos jovens daquela sua eleição de 2000. O próprio ACM Neto, a primeira eleição que ele participa mais à frente. E depois eu vou contar um episódio interessante. Mas aí eu queria saber o seguinte, o senhor chega à prefeitura em 1997. Quais foram os principais desafios que você encontrou na nossa cidade? Quais foram as principais ações logo de cara que você entra na nossa cidade? Não quero fazer assim crítica ao passado, mas de qualquer maneira eu percebi ali uma baixa estima da população. Isso é muito importante. Quando você está liderando, quando você tem uma equipe, você tem que fazer com que aquela equipe tenha confiança que vai resolver as coisas, que pode mais, né? Então, a cidade estava assim meio que baixa estima, meio que achando que não ia mais se resolver, porque eram problemas acumulados, a cidade estava muito suja, né? Estava mal iluminada, as finanças também deterioradas, né? Enfim, greve de professores, greve de garis, greve de transporte coletivo, então uma série de problemas acumulados. Não foi um problema, era um conjunto de coisas que precisavam ser atacadas de imediato, né? E a gente fez isso, nós fizemos um bom programa. Agora, para você fazer um bom programa de trabalho, você precisa fazer uma boa equipe, né? Então, primeiro, antes de tudo, é você fazer uma boa equipe, né? Fizemos uma boa equipe, né? Já no primeiro dia a gente já começou mostrando que já tinha um comando novo na cidade. Você não pode perder tempo, tem que começar a governar desde o primeiro dia, né? Com bons programas, bons projetos, começamos a equilibrar as finanças e daí foi. Foi adiante, eu diria que o problema inicial mais grave, acredite, era a limpeza urbana. A cidade estava muito suja, né? Havia greve de garis, havia uma montoeira de lixo em todos os lugares. Nós conseguimos fazer... Engraçado que Edivaldo Brito também teve aqui, que o período dele também, a maior dificuldade foi a limpeza urbana. A limpeza urbana. Eu acumulei isso aí também, mas Salvador, no meu período, foi eleita, né, pelos órgãos especializados como a cidade mais limpa do Brasil. Iluminada. Depois a cidade mais bem iluminada do Brasil também. Depois a cidade que ficou... uma cidade até que ficou aromatizada. Porque não era só você tirar o lixo, coletar o lixo da rua. A gente usava também equipamentos de boa qualidade, equipamentos europeus, que nós importamos para fazer a limpeza urbana, e também aromatizando a cidade. Em alguns pontos a gente aromatizava para ficar com aquele cheirinho gostoso, né? Porque o cheirinho anterior não era uma coisa agradável, né? Mas o fato que foi isso aí e outros desafios enormes, o lixão de Canabrava. Me lembro, esse foi uma coisa belíssima, inclusive viabilizou o próprio estádio do Esporte Clube Vitória. Que você não era só o estádio do Esporte Clube Vitória, que aliás está agora aí passando por uma fase muito boa, depois de muita dificuldade, né? Está liderando agora a Série B, né? O fato é que ali você tinha um problema... Tem um episódio até muito engraçado, viu, prefeito? Eu sou Bahia... E acabou que meu filho virou jogador do Vitória por causa de Fábio Mota. Eu tô desmoralizado até dentro de casa. Não. Futebol é paixão. Agora, quem está na política tem que saber conciliar, conduzir bem as coisas. Eu sei que você torce pelo Tricolor e eu torço pelo Vitória. Então, esse podcast tá democrático. É democrático, é assim. Uma coisa, cada um respeita o outro. E agora meu filho vira para mim, ô papai, você, quando eu estiver jogando, vai torcer pelo Vitória, né? Eu falei, eu vou torcer pelo você. Quando você sair de campo, aí eu me retiro do estádio, porque eu sou Bahia. Eu tô vivendo não é dilema, né? Mas tô vivendo uma fase interessante, porque a minha neta é torcedora do Bahia fervorosa e vai à Fonte Nova, né?
E eu, como rubro-negro, todo rubro-negro que é rubro-negro, fica assim querendo que o Bahia não se saia bem, né? Mas agora eu tô com esse dilema Eu também fico tô achando, torcendo deixa pros esse dois, negócio viu? aí andar Tô torcendo adiante, pros tal, dois. Isso Mas é bom. essa experiência de vocês, inclusive energeticamente, me lembro que em determinado período, aquilo que era o lixão também foi usado como energia renovável ali para a região, não foi? Ô, Léo, você tinha ali naquela ocasião 1.300, é uma palavra que não é mais lembrada aqui na Bahia, badameiro. Badameiro. Quem é mais antigo pode se lembrar dessa palavra. Badameiro era o cara que vivia ali dentro do lixo, catando lixo ali, né? E eu fui fazer uma reunião com todos eles, né? Eram 1.300 badameiros, tinham umas 300 crianças, também gente muito já idosa, né? Eu aceitei retirar todas as crianças imediatamente, retirei também uma parte das pessoas adultas, coloquei na terceirização da própria empresa de limpeza pública, particular, empresa privada que estava fazendo a limpeza da cidade, né? De equipamentos de proteção individual, enfim, foi um trabalho fantástico que fez com que aquela chaga que tinha na cidade, aquela chaga, aquele lixão, ver aquelas crianças convivendo com aquele lixão, desaparecesse. Claro que ali melhorou bastante a situação do Barradão, do Vitória, mas também não era só o Barradão, era todo o bairro. Social, você foi votado sim, ali em Canabrava. Canabrava muito bem. Ali você inclusive com o senhor lá em 2018, quando fui estadual. Você tinha ali até um mau cheiro dentro das casas, você tinha o problema do Hospital São Rafael. E a questão social que o senhor está colocando. Questão social, também. Quer dizer, tirar as crianças do lixo, puxa vida, aquilo para mim foi... uma realização. Aquilo foi uma das coisas que me engrandece minha alma. Eu sei que eu me aproximei muito aí de Deus ao fazer esse trabalho. Eu também acredito muito nisso. Mas saindo um pouquinho da questão social, a sua administração também teve um destaque por posicionar Salvador, vamos dizer, no cenário nacional em relação ao turismo, à indústria do turismo, que é importante para aqui, e a indústria da cultura também. Me lembro que carnavais pujantes o senhor fez, então assim, eu posso destacar, o senhor falou muito de Antônio Carlos, os governos aí, vamos dizer, ligado ao Antônio Carlos e a sua própria prefeitura, teve uma marca importante no turismo aqui. Ô, Léo, veja, são poucas as cidades no mundo que têm identidade, né? Você vai perceber isso, que você tem sensibilidade, e mais adiante você exercendo o cargo de prefeito, que eu torço muito que no futuro você possa chegar lá, sei que será um grande prefeito, você vai perceber que são poucas as cidades no mundo que têm identidade. Salvador tem identidade. Se você olha para trás, foi a primeira capital do Brasil colônia, né? Salvador, primeira capital do Brasil colônia. A formação da genética, da personalidade, do caráter do povo brasileiro foi feita aqui. A mistura dos africanos com aquela tragédia do processo de diáspora, enfim, a escravidão, aquela coisa que mancha a cidade, mas aquilo ali mancha o país, mas de qualquer maneira mancha a história. De qualquer sorte, você fez ali uma mistura de raças, índios, portugueses, africanos, e você fez aqui a partir de Salvador, a genética do povo brasileiro, da cordialidade, da generosidade, da solidariedade, do espírito de atender, quer dizer, da pacificação. O brasileiro é assim. Está um pouquinho diferente agora por conta de uma fase muito diferenciada que a gente está vivendo, mas que eu acho que não vai demorar tanto para a gente passar dessa fase de pregar o amor, hostilidade, pregar a pacificação. E eu acho que Salvador você criava muito bem aquele negócio da cultura da paz, da cidade da diversidade. Cultura da paz. A gente tinha bairros aqui em Salvador, quando eu assumi, que eram bairros tidos assim como violentos, né? Valéria era um deles, Saramandá era outro. Então, era aquela coisa assim da pessoa que morava nesses bairros, quando ia se candidatar ao emprego, que dizia que morava no bairro tal, já era um demérito, quer dizer, uma coisa assim muito desagradável. Mas o que eu quero dizer é que Salvador tem esse caráter de uma cidade que tem na religiosidade uma força extraordinária. Você não vê isso em outras cidades, né? Uma cidade que tem na cultura, nas mais diferentes expressões das artes, né? Você tem na música, você tem nas artes plásticas, você tem no cinema, Glauber Rocha, você tem todas as modalidades das artes. Você tem a Bahia, sempre se expressa de uma maneira diferenciada, né? Você tem uma paisagem natural, você tem a Baía de Todos Santos, né? Que é um golfo espetacular, despoluído, você tem as ilhas. Então, Salvador é uma cidade que tem realmente uma perspectiva de cultura, e daí você tem o turismo, você tem a culinária, que é fantástica também, né? A culinária baiana é uma mistura da culinária dos índios,
né? O milho, é a farinha, tá? Enfim, a mandioca, com os portugueses, o dendê dos africanos. Então você tem uma culinária típica aqui na Bahia. Tudo isso torna a cidade uma cidade atraente do ponto de vista do turismo, né? E a gente, percebendo isso, fomos adiante, né? E realmente Salvador passou a ser assim, durante o período que eu estava dirigindo, uma cidade objeto de desejo de muita gente. Muita gente veio morar aqui. Sim. Saiu sim. de outras cidades para vir morar aqui em Salvador por conta dessa força que a gente conseguiu despertar. Verdade. E trazendo aqui mais agora para o nosso momento e fazendo um comparativo, o que o senhor quis realizar nos seus 8 anos e o destino não deixou você realizar? O que lhe frustrou em termos de você... Porque a gente não consegue fazer tudo, né? Léo, mas sinceramente eu não tive nenhuma frustração, tá certo? Eu acho que a gente fez muitas coisas na cidade, né? Em todas as áreas, na educação, na saúde, muita coisa foi feita durante a minha administração. Eu não vi nada assim que me deixasse com uma pontinha assim, puxa, eu podia ter feito isso, não fiz. Talvez ter trazido uma obra maior, alguma coisa assim. Eu tentei fazer uma obra do Niemeyer aqui em Salvador para deixar a marca dele aqui, do Niemeyer. Não consegui, mas isso não frustrou não, porque a qualquer momento você pode ter também um grande gênio da arquitetura, do urbanismo, fazer uma intervenção na cidade. Eu não me sinto assim, que tivesse faltando alguma coisa não, sinceramente. E qual problema o senhor enxergou no final da sua gestão, digamos assim, que a cidade possuía e que ainda se repete hoje, e o que você enxerga como solução? Eu acho o desemprego, né? O desemprego ainda é muito acentuado aqui na nossa cidade, a desigualdade também é muito acentuada. Na ocasião até eu criei aquela Secretaria da Reparação, né? Coloquei até esse nome Reparação para chocar, né? Foi Arani a primeira secretária? Arani, a professora Arani Santana, ela foi uma boa secretária, né? Ela tinha todo o perfil para ser uma boa secretária e realizou com muita qualificação. E eu coloquei esse nome até para chocar mesmo, para mostrar que precisava abrir essa ferida, a ferida do racismo, da discriminação, da desigualdade social, né? E isso foi uma coisa que eu considero assim, foi um avanço, né? Você vê hoje que no Brasil muitas coisas assim, valorizando esse combate ao racismo, tudo isso vem muito daqui de Salvador, dessa genética nossa, desse nosso espírito de fazer as coisas iguais. Jorge Amado falava, Salvador é a cidade da mistura, né? A mistura no sentido muito positivo, que quando você mistura coisas boas, você melhora mais ainda, né? Sim. É como se fosse uma receita e você faz uma coisa que sai um produto melhor. Mas eu acho que essa questão da desigualdade, que precisa ter muita coisa para ser feita ainda na cidade, né? Porque é uma coisa histórica, uma coisa estruturante, né? Estruturada, e a questão do desemprego. Uma coisa decorre da outra, né? Sim, aí você vai ter que ter um bom programa de educação, né? Que eu acho que isso foi continuado durante um período depois que eu deixei a prefeitura. E a questão que a gente assiste hoje com muita tristeza, a questão da segurança pública, né? É uma coisa que nos deixa assim entristecido e até um pouco acanhados, porque a segurança pública, além de atingir diretamente o morador, atinge também os investimentos. Na minha vida, eu percebi que quando o sujeito quer fazer um investimento numa cidade, ele quer saber se a cidade tem bons hospitais, se a cidade tem um bom sistema de transporte, se a cidade tem uma boa segurança, porque se não tiver, ele vai para outra. Sim, que outras cidades vão oferecer isso aí, né? E, lamentavelmente, eu vejo com muita tristeza hoje essa questão. E é preciso que haja um enfrentamento dessa questão da segurança pública com compreensão da complexidade, né? Não é uma coisa fácil, né? Eu fui secretário agora do governador João Dória, né? Lá em São Paulo, e lá o João, o governador, toda quinta-feira, eu falo isso até didaticamente, é importante falar. Toda quinta-feira se reunia com o secretário de Segurança Pública, com o secretário da Justiça, com todos os comandantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Técnica, para fazer um balanço das ações e prospectar as semanas subsequentes, né? Não é à toa que hoje em São Paulo o índice de mortalidade por 100 mil habitantes, de homicídio por 100 mil habitantes, é 6. Aqui na Bahia está 35.
significa dizer que a possibilidade de um baiano ser assassinado é 6 vezes maior do que quem mora em São Paulo. É uma coisa que não pode ser aceita. Tá certo? É preciso que haja uma ação mais efetiva e eu torço que o governador consiga sucesso nessa questão. E tem bons exemplos que devem ser seguidos. Não é só improvisar. Então, é importante que haja um aprofundamento dessa ação aí é uma ação do governador. Não é ação nem do secretário de segurança, é ação do governador. O secretário de segurança ele tem a liderança, mas ele é um operacional. É o governador. Quem recebeu o voto, quem recebeu a representação, é o governador que tem que fazer isso. E eu vejo que ele está tentando aí, mas é preciso aprofundar mais. A gente torce sempre para o sucesso dessas questões. Vamos lá, prefeito. Aí nós estamos nos aproximando agora de um período rico, que é o período eleitoral, e depois vão vir as próximas administrações. O que você enxerga como as prioridades para as próximas administrações de Salvador? Para o futuro da cidade? Eu acho projetar a cidade internacionalmente, né? A educação é a base de tudo, tem que prosseguir o trabalho de educação, se possível, ampliar as escolas em tempo integral. Aliás, essa experiência também nós vivenciamos agora em São Paulo. Lá em São Paulo já vai para mais de 1.200.000 habitantes, de alunos com educação em tempo integral. Inglês para todos também, inglês hoje é importante, ter uma segunda língua, né? Então, acho que tem que ser, basicamente, isso, internacionalizar a cidade. Ela teve um período muito projetada internacionalmente. Depois ela diminuiu um pouco. Então ela tem que voltar a ser uma cidade assim, objeto de desejo. Ela tem que se diferenciar em relação às demais cidades do Brasil. Ela tem que ser muito melhor do que as demais cidades do Brasil. E ela tem, a história dá ela esse poder, essa força, né? Ela tem que fazer isso. Agora, para fazer isso, ela tem que ser uma cidade saudável, uma cidade agradável de se morar. Uma vez, Léo, importante falar isso, eu fiz aqui uma reunião com 3 grandes urbanistas. O Oriol Borrigas, que fez a Barcelona, a Nova Barcelona, o Nuno Léo Portas, que fez a Nova Lisboa, e o Frank Gehring, que fez o Museu Guggenheim, canadense, né? Então, uma mesa redonda que eu fiz com os 3, né, para apresentar os projetos que a gente tinha para a cidade. Eram projetos que a gente tinha que ter muito cuidado, porque eu ficava com receio de, vamos dizer assim, macular um pouco a história. Por exemplo, quando você vai fazer uma intervenção numa praça histórica, né? Piedade, uma praça histórica, Campo Grande, né? Você tem que ter o arquiteto, mas você tem que ter o urbanista e tem que ter o historiador. Você não pode deixar o arquiteto evoluir no pensamento dele sem ter o historiador do lado. Olha, isso aqui tem que ficar marcado. É muito boa observação. Até porque você conhece a cidade. As marcas da cidade. Você conhece a história da cidade pelas suas estruturas, pelas praças, pelos monumentos. Você conhece como é que ela evoluiu. Sim, né? A identidade da própria cidade, né? É isso. A Lê Castro Alves. É isso. Você conhece a história, você faz a leitura por aí. Né? E eles me diziam com muita confiança que podia fazer a intervenção do antigo com o novo, do moderno, com o mais... Enfim, dava para fazer tudo. Agora tinha que ter todos os cuidados. Aí teve uma pergunta que um deles me fez, uma pergunta bem singela, né? E eu fiquei assim na hora sem responder. Ele me perguntou assim, não sei qual foi deles que me perguntou desses 3 urbanistas. Prefeito, o senhor sabe quando é que uma cidade é boa para se morar? Eu fiquei assim, uma pergunta difícil, simples, mas difícil. Uma pergunta, eu fiquei assim, e ele respondeu. Cidade é boa para se morar quando as pessoas querem sair de casa. Quando as pessoas querem sair de casa, é porque sabem que vai ter um trânsito tranquilo, sem nenhuma perturbação, que vai ter segurança, não vai ter nenhuma preocupação maior com segurança, que vai ter um destino, ou é uma praça, que vai ter uma atividade de esporte, uma atividade de dança, uma atividade esportista, enfim. Quando as pessoas querem sair de casa, a cidade está boa para se morar. Quando as pessoas não querem sair de casa, a cidade está com problema. Verdade. E isso é uma coisa verdadeira. Se você quer evitar sair de casa, ou você sai de casa para o shopping. Negócio assim meio esquisito, né? Não é isso. Você tem que sair para fazer a sua vida com seus amigos, familiares, se encontrar. Enfim, isso a gente percebe um pouco em Salvador, por conta do trânsito que não está o melhor do mundo, mas a segurança realmente é uma coisa
É uma tragédia, né? Você ter um pai, eu já sou avô, você ter um pai que não dorme quando seu filho não chega de volta em casa, a qualquer hora, porque antes era noite, ele saía para uma balada, alguma coisa à noite, e o pai ficava acordado até 1, 2 horas, 3 horas da manhã. Hoje não, o pai fica meio-dia, onde é que você está, telefone, celular, preocupado. Não pode ser assim. Nós não merecemos isso. Importante, aí a gente está aqui chegando ao finalzinho, eu queria também contar um episódio aí muito interessante na campanha do ano de 2000. Eu até tenho essa foto, tá numa moldura. Neto não pôde ir a esse comício, não me lembro porque, acho que estava em uma atividade no interior. E aí o prefeito Embaçaí me bota para falar, eu tenho lá com 5.000 pessoas, eu me tremia feito vara verde com 5.000 pessoas no Rio Vermelho. Eu pegava o microfone assim, eu falei, não, vambora. Não. Mas tinha que ser, tinha que acontecer, né? E aconteceu ali, você saiu-se bem ali. Eu tenho a foto, depois vou lhe mandar, eu tenho a foto. Mas foi bom, porque ali, rapaz, eu também tinha muito isso, eu era muito inibido para falar em público, né? Mas depois que você olha e começa a compreender, começa a falar, dialogando e conversando, vai fácil. E você tem isso, você já está dentro da sua alma. E seu jeito é muito parecido com o meu, assim. Nós temos facilidade de falar com alguma desenvoltura, mas o contato 1 a 1 é muito difícil para a gente. Então as pessoas acham que o político é aquela pessoa expansiva, nós somos mais reflexivos, mais tímidos na ação política. É verdade. Mas o exercício da atividade de representação que você já vem fazendo isso há vários anos, validando também essa prática. Maleabilidade, né? Mas é uma coisa que, no seu caso, eu posso dizer que é uma coisa natural. Você não é uma coisa que você estuda para saber como é que vai. Não, coisa que vem da sua forma de ser. Aí você vai ali conversando numa boa e as pessoas vão gostando. Por isso é que tem que ser Léo. Obrigado, prefeito. Olha, e eu tenho que dar um testemunho aqui. Ele me fez diversos elogios, mas eu tenho que fazer assim. O prefeito Embaçaí é uma inspiração não só como prefeito, mas como homem, porque assim é uma das pessoas mais cultas e mais inteligentes. Ele deu várias citações aqui que eu conheci na minha vida pública, tive o privilégio de conviver, e assim, você falou do espírito público e do conhecimento, por isso que assim, esse diálogo está sendo muito rico. Prefeito, poucos na política têm seu currículo, mas não sobretudo seu currículo, sua cultura, né? Obrigado. Você conversava comigo sobre a questão da necessidade da gente ter, vamos dizer, quadros mais pujantes do ponto de vista intelectual no nosso país, no nosso estado, né? E eu espero aí, eu graças a Deus também herdei de ACM Neto algumas qualidades, uma delas a de gostar de dar oportunidade a jovens. Trabalham comigo vários jovens, inclusive essa ideia foi de vários jovens que trabalham comigo, de várias pessoas. E a gente espera assim que o senhor, por isso que a gente traz o senhor aqui, porque para ser sempre uma inspiração, porque eu acho mais do que os cargos públicos, o legado, o nome, o esforço que você fez para resgatar a nossa cidade, eu acho que a cidade tem que ser grata. E eu queria deixar aí, eu quero agradecer aí por sua disponibilidade e deixar os microfones abertos aí para você fazer suas considerações e algo que a gente não tenha falado, que você acha importante também registrar. Eu acho que é muito importante nesse momento. Eu acho que você já deu aí essa finalização, você falou uma coisa da maior importância, que é exatamente quadros, qualificação, pessoal. Quem faz as coisas são as pessoas. Você pode ter ideias, mas quem realiza, quem elabora programas e projetos são as pessoas. Então é importante, né? E eu que andei vivendo, às vezes até fora da Bahia, você vai vendo que é preciso que haja, tá certo, aqui no nosso estado, sempre essa percepção continuada de qualificação de quadros para a administração pública, para a área empresarial, para tudo, né? Você tem que ter líderes não apenas na área política, não apenas na área de administração pública, também na área empresarial, na área do comércio, atividade de serviço, né? É isso que faz mover a sociedade e a sociedade ser mais rica, né? E oferecer mais oportunidades e melhorar as condições de muita gente. Mas, Léo, muito obrigado, amigo, pela oportunidade que você me deu. Fiquei muito feliz. O tema é fantástico, falar sobre Salvador. E você, então, aqui ao meu lado, e eu ao seu lado, só fez me engrandecer. Muito obrigado, Léo. Eu que me engrandeço, prefeito, assim, parte da sua história eu fiz parte da minha história você também fez parte na política. Então, assim, tem uma frase que minha avó dizia, eu não sei qual era o pensador, mas ele dizia o seguinte: só tem
é uma forma de você carregar alguém no coração e ser carregado no coração de alguém. É aprender a ensinar algo. Tenho certeza que nesse coração aqui você sempre vai estar, porque aprendi muito com você. Você foi uma inspiração para meu início de carreira. Eu queria também convidar a nossa galerinha, porque ele, vamos dizer, está com um pouco mais de idade que eu, só são 2 anos de diferença, mas ele continua atual e atuante na nossa política e na nossa cidade. Então eu queria convidar também a você a seguir o nosso prefeito em Baçaí, é @AntônioBaçaí no Instagram. É só ir lá e buscar as redes sociais dele, ele é jovem na atuação política. E eu que agradeço aí todas as oportunidades. E você está dedicando esse nosso tempo para estar conversando com toda a nossa rede de internauta. A gente vai estar aqui, prefeito, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Então a gente está com uma rede aí com essa molecada que está trabalhando com a gente aqui, uma rede forte na internet para conversar com as pessoas e trazer o que é de mais importante, a reflexão não sobre o partido, a pessoa, mas sobre as ideias que nós queremos para o futuro da nossa cidade. Eu acho que você já tem, embora jovem, você tem muita coisa para fazer pela frente. Mas o importante é isso, é ser propositivo, né? Essa coisa de você sair criticando, agredindo, hostilizando, não resolve nada. A população sabe muito bem que briga de grande, quem paga o preço é o menor, é o pequeno, né? Então você tem que ter sempre esse espírito aqui, você está fazendo esse diálogo aqui, não tem nenhuma agressão, não tem nada de B, C fez isso. Não, isso aí é uma coisa para pensar, para refletir, para propor, pensar numa coisa boa para a cidade. Muito obrigado mais uma vez, meu querido amigo. Obrigado, prefeito em Baçaí. Você se liga aí, a gente continua Diálogos com Salvador, volta e você fique ligadinho aí nas nossas redes sociais e aqui a gente faz sempre o debate mais importante, o debate sobre o seu futuro, porque debater Salvador é debater a sua vida. Opa!